Pai do Senhor, meus irmãos, irmão em Cristo, Mauro Souza. Como é que estão vocês, beleza? Como eu prometi para vocês, ontem eu fiz um vídeo explicando, amados irmãos, que a salvação se perde. E hoje eu vou trazer para vocês, como eu prometi, as passagens bíblicas onde eles alegam que salvação não se perde. Eu vou mostrar para vocês as passagens que os da suficiência da cruz, muitos teólogos, diz que salvação não se perde. Quais são os pontos de referência dentro da Bíblia, das Escrituras, que eles tiram para alegar essa tese que salvação não se perde, dando alusão ao pecado para que a pessoa continue fazendo tudo o que ele gosta no mundo, que Jesus vai salvar da mesma maneira, na cabeça deles. Vem cá, eu vou mostrar para vocês as passagens aqui. Eu não estou falando de todos os teólogos, estou falando daqueles que diz que salvação não se perde. Ontem eu falei para vocês que salvação tem sim possibilidade de se perder. Enfim, mas eu vou mostrar para vocês quais são os versículos bíblicos que eles tiram que salvação não se perde. Esse aqui é um deles, ó. No livro de João, no Novo Testamento, João 10, no versículo 9 diz assim, ó: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, matar, destruir, enfim, eu vim para que tenha vida com abundância, beleza. E essa, do versículo 17, é um dos versículos que eles tiram como base que salvação não se perde. Essa parte aqui, ó. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Ninguém tira de mim. Mas esse texto aqui, Jesus está falando que ninguém tira a vida dele. Ele simplesmente a deu de si mesmo. Assim como ele recebeu ordem de dar sua vida na cruz, ele também recebeu ordem de ressuscitar depois de morto. E foi o que ele fez. 3 dias ele ressuscitou. Então aqui não está falando de ovelha, Aqui está falando da vida dele. A minha vida ninguém tira de mim, eu simplesmente a dou e tenho o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui não se trata de ovelha. Beleza. E aqui no versículo, no capítulo 10, 27 de João, diz assim, ó: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então eles usam esse texto aqui para dizer que salvação não se perde. Jesus fala que ninguém as arrebatará da minha mão, porque meu Pai que me deu, nas deu. E meu Pai é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então eles pegam esse versículo bíblico, que fala que as minhas ovelhas foi meu Pai que me deu, meu Pai é maior do que todos, da mão do Pai ninguém pode tomar, e fica naquele blá blá blá. Então aqui é uma grande tese que eles englobam para praticarem o pecado, achando que o pecado não anula a salvação e nem a graça de Cristo, Porque se Deus prometeu que ninguém toma as ovelhas das mãos de Jesus, então me dá um forte indício ao pecado. Então eu posso pecar à vontade, porque eu não perco a salvação, que ninguém pode tomar das mãos de meu Pai. Então eles, descaradamente, eles pegam esses versículos bíblicos para dar tese que salvação não se perde. Sabemos que isso é heresia, que a salvação tem como se perder. Quando Jesus fala que as minhas ovelhas ninguém toma das minhas mãos, porque o Pai é maior do que todos me deu, está se referindo a ovelhas, que não está falando de bode. Porque o bode não pertence a Deus, o bode pertence a Satanás. E ele está falando: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, eu dou a vida eterna, e ninguém pode tomá-las da mão de meu Pai. Mas Jesus está falando de ovelhas, não está falando de bodes. Porque não é todos que aceitam Jesus que vai morar no céu, porque aceitou Jesus Cristo, não. Não é todos, entendeu? Então, como eu mostrei para vocês ontem, é só você ver o outro vídeo que eu fiz ontem aí, embaixo desse, fala que salvação se perde. Então eles tiram alguns versículos da Bíblia para alegar que salvação não se perde, trazendo heresias
para pessoas continuar no pecado, porque eles não pregam. Todo pregador que não prega contra o pecado e não prega arrependimento, heresias do diabo, né? Porque salvação tem que ter arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o Rei dos céus. Diz que o machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Então não tem como salvação ser permanente, não. A Bíblia fala que todo iníquo, todo pecador não tem a salvação permanente nele. Né? Porque o diabo peca desde o princípio do mundo e Deus se manifestou, Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Então, se eu permanecer se segurando no versículo, porque o Pai é maior, ninguém vai tomar, aqui está falando das ovelhas, não é dos bodes, beleza? Vou procurar outros versículos. Outro livro das Escrituras que eles procuram essa tese herética, que salvação não se perde, eles usam, porque o diabo ele conhece a Bíblia, ele usa a Bíblia. Romanos 3, no versículo 8, fala assim, ó: e por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens, a condenação desses é justa. Então o que acontece? Muitos cristãos, eles dizem assim, Deus é bom, estamos na graça, a graça cobre tudo, salvação não é por obras, é pela fé em Cristo, é pela graça. E a Bíblia fala aqui, façamos o males para que bem nos suceda, a condenação desses é justa. Vamos tomar uma cachaça, tomar um vinho, porque Deus ele é bom, misericordioso, estamos na graça, as minhas ovelhas Deus não pode perder, a salvação não se perde. Então, uma forte alegação que o diabo coloca para quê? Para que as pessoas possam se segurar nesses versículos como base de salvação não se perde, né, irmãos? Então, é triste, né, uma situação desses que pregam assim, induzindo o povo ao erro, à perdição, né? E outra passagem que eles usam, meus irmãos, alegando que salvação não se perde, é Efésios 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então este versículo também eles usam para dar ênfase que salvação não se perde, porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. É pela fé, é um dom de Deus. Então, se a salvação vem da fé, então tudo que é feito pela fé não é pecado. Tudo que é feito, tudo que eu creio que não vai me trazer condenação, se o meu coração não me condena, temos confiança para com Deus. Então eu vou tomar cachaça porque o meu coração não me condena. Então eu vou usar uma maconha, uma cocaína, porque o meu coração não me condena. Porque somos salvos pela graça, mediante a fé. Então eu tenho fé que esses produtos ilícitos, narcóticos, enfim, não vai prejudicar minha salvação, porque tudo que é feito pela fé não é pecado. Eles pensam dessa maneira. Porque Jesus pagou o preço de tudo. Então a fé é pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas a Bíblia diz também que a fé sem as obras, ela é morta. Né? Então, para mim ser salvo, eu também tenho que ter fé acompanhado das obras. Quais são as obras? As obras da obediência. Porque se as minhas obras forem más, reprovadas diante de Deus, esta fé também não pode me salvar. As minhas obras têm que serem boas, aprovadas por Deus para que eu seja salvo. Né? Não é só a graça e a fé que salvam. Porque se fosse só a fé que salvasse, eu poderia fazer algo ilícito, que eu tenho fé que aquilo não me condenaria. Mas a minha fé não vai me salvar, porque o que vai valer não é a minha fé, o que vai valer é o que Deus determinou, que é a prática da obediência. Né? É a prática da obediência. A Bíblia diz, não matarás. Vou dar aqui um exemplo aqui, não matarás. Alguém me faz um mal, eu tiro a vida daquela pessoa. Então a minha fé, ela projetou ali para que eu fizesse uma justiça, né?
Porque a minha fé, meu coração não me condena, aquela pessoa deveria morrer, mas só que a Bíblia fala não matarás. Então existe aquela fé, esta fé que eu estou praticando, ela não tem valor algum diante de Deus. Se é que vocês estão me compreendendo. Irmãos? Então é isso que eles alegam para mostrar que salvação não se perde, irmãos. Então são algumas coisas que Satanás trabalha para enganar a humanidade, né? Para enganar a humanidade. Estão compreendendo a sagacidade? Que Apocalipse 20:15 fala assim: se alguém não foi encontrado no livro da vida, esse foi lançado num lago de fogo, né? E outra passagem bíblica, lá em Apocalipse 3, no versículo 5, fala: o que vencer será vestido de veste branca e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Aquele que vencer, não é aquele que eu estou com Jesus, mesmo no pecado Deus vai me salvar. Isso não existe, porque salvação não se perde, Deus não vai me condenar. Isso aí não existe, né? Se alguém não foi encontrado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então significa que o nome escrito uma vez ficará para sempre. Não tem possibilidade do nome, se Jesus riscar, perder a salvação para aqueles que não permaneceram até o fim. Se gostar do conteúdo, se inscreva. Sou irmão em Cristo, Mauro Souza. Deus abençoe.